O assunto é dinheiro, com Luiz Gustavo Medina. E aí, Teco? Oi, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde aos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Teco, boa tarde. Ontem terminou março e terminou também com o primeiro mês de guerra. E o petróleo subiu pra caramba, né? Bateu um recorde de alta, subiu 63% num mês, né? Que foi o choque mais forte de petróleo em todos os outros que já ocorreram. Mas você vai nos falar sobre mais ainda, quer dizer, as repercussões, o balanço econômico de março, um mês todo tomado pela guerra. Foi uma tragédia, um mês em todos os sentidos, né, Sardenberg? Não só pelas vidas, pelas cidades, pelo clima, pela tensão ali na região, mas evidentemente tem consequências econômicas, né? A primeira delas como você falou, a principal commodity do mundo teve uma pancada que pouca gente já tinha visto, né? Uma magnitude absurda num só mês. Isso vira inflação na hora em alguns países, né? Então, muita gente aqui no Brasil mesmo sentiu aumento de gasolina, de diesel. Em outros lugares, como os Estados Unidos, que acontece praticamente simultaneamente, né? A gasolina está no preço mais caro em mais de 20 anos nos Estados Unidos. Isso vira inflação, se vira inflação, vira o fim de queda de juros, aonde ainda tinha alguma dúvida. Aqui no Brasil a gente teve um Copom que começou o ciclo, mas cortando menos do que estava previsto, né? E isso enfraquece a economia de diversas maneiras, né? Primeiro porque atrapalha o comércio internacional, depois porque as pessoas estão gastando dinheiro com outras coisas, depois porque tem uma imprevisibilidade, isso afeta investimento. A gente vai ter um crescimento muito diferente do que se imaginava após isso. Isso imaginando que o Trump encerre a guerra essa noite, né? Que está previsto um discurso dele e existe essa expectativa dele declarar uma vitória dos Estados Unidos e fim, né? Se isso se estender, a gente vai ter uma revisão para pior para todo mundo, ninguém vai escapar disso, né? A expectativa é essa, que ele declare o fim da guerra hoje? Olha, ele vai fazer um pronunciamento, né? Desde que ele anunciou esse pronunciamento, o preço do petróleo caiu, as bolsas subiram muito, a gente teve altas muito fortes, 10% na Coreia, 5% no Japão. Tem expectativa de que ele fale alguma coisa, Sardenberg. Pelo preço dos ativos, tá todo mundo chutando que vai ser aquela vitória que ninguém viu, mas acabou, né? A gente ganhou, tá tudo bem, vamos parar de bombardear, vocês abrem o estreito, se não fizerem isso eu volto, né? Seria uma saída de narrativa ali, né? Uma vitória de narrativa, que é o que está todo mundo meio que clamando, porque se for para escalar isso, o mundo se lasca, né? Eu estou vendo aqui o Bolsa Americana, SP500 está com uma alta de 1,1% e o Nasdaq uma alta de 1,60%. E o petróleo, pegando aqui o petróleo que os americanos consideram, que é o petróleo lá do Light. O Brent? Não, o Light. O Light está com uma queda também de 1,15%. Qual que é a diferença? É que um é negociado em Londres, o outro é negociado na... Mas o petróleo em si é o mesmo? Não, o petróleo... Aí você me pegou, porque o petróleo... Não, tem um petróleo que é bruto, né, que é o que eles chamam... É o Brent, que é o de Londres, e o petróleo nos Estados Unidos é Light Sweet Crude. Quer dizer, petróleo leve, sei lá. Deve ter passado por algum tipo de refino, imagino. Isso. Tá. Estamos chutando aqui. Estamos chutando. Eu sei que o preço do petróleo lá dos Estados Unidos, do Light, é sempre menor do que o Brent. É sempre menor do que o Brent. Por exemplo, agora está em $100 o barril e o Brent está quanto, Ana Luísa Bessa? Vai nos ver aqui. Então, o Light está $100 o barril e com queda, agora 1º de abril, né? E o ouro está com uma alta pequena, o que mais? O dólar está tendo uma queda desde ontem à tarde, né? Quer dizer que as pessoas estão um pouco menos aflitivas, né? Tem sinais ali, Sardenberg, desde ontem, quando foi anunciado esse discurso,
de que pelo menos os mercados do mundo afora estão otimistas de que vem uma solução, alguma coisa nesse tipo. Porque ontem as bolsas lá fora nos Estados Unidos já subiram bem, o petróleo já caiu, o dólar já caiu. Tá com, enfim, evidentemente não são movimentos muito violentos, porque também é o Trump que vai falar, né? E para ele mudar de ideia ou falar qualquer outra coisa depois do que ele ia falar ali de improviso também não precisa muito. Mas tem essa expectativa. E em tempo, a Ana Luísa pegou aqui a cotação, $101,79, o petróleo tipo Brent, uma baixa de 2,18%. Tá certo. Teco Medina, obrigado, Teco. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até. Amanhã a gente checa isso tudo.